Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. É inegável aí que nos últimos dias aqui no YouTube está em voga uma certa rixa entre liberais e conservadores. A famosa briga interna da direita. E isso trouxe à tona uma certa confusão para definir o que é liberalismo e conservadorismo. Quem é liberal e quem é conservador? Bom, eu tenho percebido algumas pessoas definirem aí seu posicionamento político da seguinte forma: eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Bom, não tem problema nenhum em falar isso, mas na verdade é desnecessário. Você pode economizar sua saliva e dizer apenas que é um conservador, pois o conservadorismo contempla o liberalismo econômico. O errado seria, se autodenominar conservador e defender uma economia centralizada ou uma grande intervenção no mercado por parte do Estado. Pois nesse caso, você poderia ser um socialista, ou um fascista, ou mesmo um nacionalista, menos um conservador. Quando vejo um político dizendo aí em rede nacional que é conservador nos costumes e liberal na economia, ou ele não entende muito bem a semântica dos termos liberal e conservador, ou ele está apenas tentando desenhar para um público que não entende. Como vocês sabem, ou pelo menos deveriam aí saber, o conservadorismo implica em preservar valores, costumes e tradições que foram estabelecidas não por governos ou por pensadores na tentativa aí de se chegar a um objetivo previamente arquitetado, mas que foram estabelecidos pelas relações livres dos indivíduos ao longo da história. Esses valores e costumes nasceram de forma natural para a preservação e desenvolvimento da vida em sociedade. Um grande exemplo é que o conservadorismo consolida a moral judaico-cristã no próprio Estado de Direito, visto que é impossível preservar a liberdade e a integridade dos indivíduos em uma sociedade sem limitações morais protegidas pelo Estado. Michael Oakeshott dizia que as tradições, valores e costumes aí de uma comunidade permitem que o indivíduo entre na grande conversa da humanidade. E a grande conversa da humanidade é um processo em que existem e coexistem três tempos: o passado, o presente e o futuro. É uma conversa entre os mortos, os vivos e os não nascidos. Isso significa que cabe a nós conservadores receber o que foi preservado, desfrutar aí dessa herança como um fiel depositário e passá-la às gerações vindouras em uma cadeia que se percebe como invisível e interminável. E assim como a moral judaico-cristã, o livre mercado também é uma tradição estabelecida naturalmente que deve ser preservada. Adam Smith dizia que o mercado é um sistema de liberdade natural. Se todos nós concordamos que a função primordial de um governo democrático é respeitar por princípio a natureza humana, então é importante também que ele respeite uma das propriedades fundamentais dessa mesma natureza, que é o fato de existir aí nos homens uma propensão para negociar, permutar ou trocar uma coisa por outra, cujo objetivo final é fazer com que esses homens possam melhorar suas condições. A necessidade de mercadejar é uma das nossas mais autênticas paixões naturais. E só um político tirânico pode suspendê-la ou destruí-la. O conservadorismo, portanto, deve começar por respeitar a natureza dos homens. O amor ao lucro, embora por vezes aí levados aí a excessos ridículos e prejudiciais, é a grande causa da prosperidade de todos os estados. E quando comparado aí com alternativas econômicas rivais, a começar pelas desastrosas experiências socialistas do século XX,
percebemos que a sociedade de mercado livre funciona melhor tanto na criação e distribuição de riqueza, como para atender o desejo natural do ser humano de melhorar sua condição através da sua participação ativa no sistema. A sociedade de mercado exige aí um conjunto de virtudes que permitirão aos seres humanos, na busca aí dos seus próprios interesses, servirem igualmente os interesses de terceiros. Adam Smith já dizia: não é pela benevolência do açougueiro ou do padeiro que podemos esperar nosso jantar, mas pelo cuidado que eles têm em relação aos seus próprios interesses. Bom, então você se pergunta, o que difere um liberal de um conservador? Só avisando que hoje vou me ater aos liberais aí no seu sentido clássico. O liberal lá nos Estados Unidos é diferente. Depois eu gravo um vídeo para explicar por que o liberal americano é extremamente oposto ao liberal clássico. Então vamos lá. Como já expliquei aí em diversos vídeos, os termos direita e esquerda mudaram muito no decorrer da história, desde aí da sua concepção lá na Revolução Francesa. Mas hoje podemos conceber da seguinte forma: quanto maior o Estado e maior a interferência desse Estado na economia e na vida privada das pessoas, mais a esquerda. Quanto menor o Estado e menor a interferência econômica e maior a liberdade individual, mais a direita. As pautas morais ficam de fora aí dessa dinâmica. A pauta moral não tem a ver com direita e esquerda. Diante disso, liberais e conservadores estão à direita no espectro político. Só que ao contrário aí dos conservadores, os liberais não se atentam em preservar os costumes, valores e tradições da nossa civilização. Eles limitam tudo a uma questão de mercado. Tudo está relegado aos gráficos da Bolsa de Valores. É este o altar que um liberal presta aí seu culto. Os liberais desejam extirpar certas limitações morais das leis e de quaisquer outras instâncias, pois na visão deles, estas privam a plena liberdade de um indivíduo. Por isso, eles são frequentemente amoralistas nas questões sexuais e acreditam que o Estado não tem por que impor, através do direito ou do sistema educacional, uma visão de ordem moral baseado aí em costumes e tradições. Até porque para eles costumes ou tradições não influenciam na dinâmica do mercado. Por exemplo, liberais querem legalizar as drogas. Para eles, se você é maior de idade, usar ou não narcóticos é uma decisão particular. Para eles, o Estado não pode definir o que é casamento. Se eu quiser casar com outro homem ou com um urso panda, isso também é uma escolha particular. Liberais, em sua maioria, também não consideram o aborto um crime. Relegam a algo ligado à liberdade individual da mulher, cujo Estado não deveria privar. Foi Rousseau que pavimentou aí esse tipo de pensamento liberalizante. Ele acreditava que a liberdade é aquilo que sobra quando eliminamos todas as instituições, todas as limitações, todas as leis, costumes e hierarquia. Ou seja, ele acreditava que o ser humano só seria livre em seu estado puro e sem limitações. Só que isso é uma falácia. As limitações são necessárias justamente para proteger a liberdade dos indivíduos que precisam viver em um estado de cooperação com outros. Do contrário, temos uma anarquia que conduz ao caos. Caos esse que depois só poderia ser resolvido através de um regime tirânico e autoritário que extirpará qualquer resquício de liberdade individual. Os costumes, valores e tradições não foram planejados. Eles nasceram de forma natural ao longo dos séculos para justamente proteger a nossa liberdade e limitar o nosso lado mais sombrio. Eu só posso respeitar você se tiver dentro de mim regras, costumes e leis que formam as fronteiras de um mundo público compartilhado.
Quando Adam Smith trouxe a liberdade aí em sua visão econômica moderna, ele deixou claro que a liberdade e a moralidade são dois lados de uma mesma moeda. Uma sociedade verdadeiramente livre é uma comunidade de seres responsáveis, unidos pelas leis, obrigações e pelos vínculos familiares. Sem limitações morais não pode haver cooperação, compromisso familiar, perspectiva aí de longo prazo, muito menos ordem social ou econômica, visto que a vida comercial também exige aí que os indivíduos sejam prudentes, confiem uns nos outros, sejam diligentes, industriosos e principalmente confiáveis. Agora, para ser aí mais prático e menos teórico, um sujeito que tem fácil acesso a drogas, por exemplo, ele deixará de ser um indivíduo livre e responsável por suas ações a partir do momento que se tornar um viciado. Uma mãe que aborta priva o direito de existência de outro ser humano que, apesar de estar em seu ventre, é uma vida externa a ela que é dotada de plenos direitos. Um Estado que não define o que é casamento elimina aí a longo prazo a família como instituição central de uma sociedade. Em face disso, os liberais acabam preparando o terreno para a esquerda e para os interesses globalistas que visam justamente a destruição da família tradicional, da moral judaico-cristã e de todos os valores da civilização ocidental, que são os maiores obstáculos para a ascensão aí de um governo único e totalitário. O Olavo de Carvalho, ele define o liberalismo e o conservadorismo de forma brilhante. Ele diz que o conservadorismo é a arte de expandir e fortalecer a aplicação dos princípios morais e humanitários tradicionais por meio dos recursos formidáveis criados pela economia de mercado. E o liberalismo é a firme decisão de submeter tudo aos critérios de mercado, inclusive nossos valores morais e humanitários. O povo brasileiro, em sua maioria, mesmo quando não entende aí o que isso quer dizer, é extremamente conservador. E nunca teve um governo que o representasse. As mídias alternativas hoje em dia estão tirando as vendas que impediam que o povo enxergasse isso. É por isso que podemos entender esse imenso esforço do establishment de minar das redes sociais os conteúdos que apontam para essa verdade. Mas o fato é que, em face disso, hoje vemos os políticos abraçando o discurso conservador. O Bolsonaro, que era nacionalista, está se declarando liberal na economia, apontou o Paulo Guedes, um liberal da escola de Chicago, como seu ministro da Fazenda. E eu confesso que isso me convenceu a votar nele. O João Amoedo, que todos o viam aí como um liberal, na sua entrevista lá do Roda Viva, já veio com um papinho de que é contra o aborto, de que é liberal na economia e conservador nos costumes. O Flávio Rocha, que se beneficiou com os recursos do BNDES, que votou na Dilma em 2010, agora também se apropriou do discurso conservador. O MBL, que sempre foi um movimento liberal, agora está defendendo aí com unhas e dentes os valores morais tradicionais. Se isso é uma onda de oportunismo ou é uma onda de conversão genuína, pelo menos agora não dá para saber. Só o tempo dirá. Mas meu intuito aí nesse vídeo não foi o de começar uma campanha anti-liberalismo. Muito pelo contrário, eu reconheço que as nações mais evoluídas do mundo são aquelas onde existe uma alternância entre liberais e conservadores no poder. Eu gravei esse vídeo apenas porque acho que esses termos aí estavam um tanto quanto confusos na cabeça de muita gente. Bom, se você gostou, curte e compartilha. E se você acha que o trabalho que eu faço aqui é relevante, me ajude a manter esse canal em plena atividade. Como você sabe, está cada vez mais difícil para canais cristãos e conservadores dependerem aí do YouTube ou do Facebook.
Por isso, vou deixar o link do Apoia-se aqui na descrição e eu conto com você. Até o próximo vídeo. Valeu!